Oi, oi, gente, voltei. Muita gente ainda tá no vídeo anterior lá. Desculpem, eu tive que cortar a live por causa de um fornecedor e eu só voltei, gente, agora, justamente porque eu tô pegando fogo de tanto ódio dele e eu quero deixar aqui a minha mensagem pra vocês que são fornecedores, né? Às vezes, gente, eu tava agora na outra live respondendo a pergunta de uma aluna minha aqui, para quem não me conhece, para quem tá chegando agora, para quem não sabe nada que tá acontecendo. Se você for ali na publicação fixada do grupo, eu tava ao vivo agora fazendo um tira dúvidas aí de decoração de festas. Quando fui surpreendida pelo meu serralheiro, que eu deixei uma mesa lá, uma mesa de inox. É uma mesa daqui da locadora de materiais, que era para ele cortar os pés para poder passar aqui pela porta. Ou seja, ele sabe que não passa a minha mesa pela porta. Eu tinha deixado lá para fazer um orçamento e de cara eu não aceitei o orçamento, que ele queria quase R$ 200 só para cortar o pé da mesa. E eu falei que não naquele momento, né? Eu falei que não, que era muita coisa. E ele ficou bravinho porque eu falei que era caro, R$ 200 para cortar um pé de mesa, de uma mesa antiga que eu nem preciso usar agora, era só para ela poder passar pela porta, né? E aí vai justamente aquele gancho do que eu tava falando antes com vocês sobre valor e preço, entendeu? Para ele, gente, pode ser até que o preço dele estivesse dentro, tá? Do que ele cobra, do que ele acha que é válido, do que ele tem que pagar de contas, mas pra mim o valor dele cortar o pé dessa mesa é nenhum. Por quê? Porque é uma mesa que eu ia praticamente jogar no lixo, é uma mesa que tá com o pé todo enferrujado, é uma mesa que tava guardada lá num depósito sumido lá no fim do mundo, e eu quis aproveitar a mesa. A partir do momento que ele me passou o orçamento de R$ 200, aquilo perdeu completamente o sentido, né? E que pena que vocês não vão entrar aqui agora. Que essa live é uma live fantasma, eu tô falando sozinha, mas eu vou deixar aqui gravada porque vocês podem de repente entrar depois. E esse é um assunto que eu gosto de falar muito, que é sobre atendimento. E eu tava aqui na live, ele começou a ligar insistentemente, só que assim, na hora do almoço, eu tava na rua. E ele falou assim no WhatsApp. Me some até a voz de tão irritada. Ele começou a falar assim no WhatsApp, que ele vinha buscar a mesa trazer a mesa naquele minuto, porque tava atrapalhando no meio da oficina. Ou seja, ele nem fez qualquer negociação, ou tipo, Adriana, quer parcelar o conserto da mesa? Quer que eu te ajude? Quer passar no cartão? Eu te dou 10% de desconto? Não, ele cagou pra mim. Literalmente, desculpa essa palavra, tá? E aí ele queria que eu tirasse a mesa imediatamente, porque eu tinha falado que era caro, entendeu, gente? Mas só que pra mim é caro realmente. Eu não posso gastar R$ 200 agora pra ficar cortando um pé de mesa de ferro que eu nem... Não é prioridade pra mim, entende? Então, aí ele pegou, quando era meio-dia, ele pegou e falou assim pra mim, ele pega, me chama no WhatsApp e fala assim, estou indo agora levar a mesa, eu tava na rua. Aí eu falei pra ele, não tem ninguém lá. Falei, pode ser no final da tarde? Você respondeu? Nem ele respondeu. Ninguém respondeu. Aí agora que eu tava no meio da live, ele fala, ele chama, liga, só que eu falei, um minuto, eu estou, né, no telefone. Aí ele respondeu simplesmente com esta frase, estou deixando a sua mesa na porta da sua casa. Gente, olha só, na verdade assim, eu nunca vi tamanha falta de profissionalismo, egoísmo, canalice, tá? Porque ali é um objeto de valor, não é verdade? Se o teu cliente deixa um objeto com você, você vai deixar na porta da rua da pessoa? Né? Claro que não, né? Oi, Carlos, querido, bem-vindo. Então, nunca que ele poderia ter feito isso. Falar que ia deixar um móvel do meu acervo no meio da rua, não é verdade? E ele sabia que não passava na porta, ou seja, era óbvio que eu, mulher, sozinha, ele ia deixar minha mesa. Oi, amor, querido, lindo. Ele ia deixar minha mesa. Oi, Dinha. Bem-vindos. Ele ia deixar minha mesa na porta da minha casa e eu ia carregar como pra dentro, gente. Ou seja, é de uma canalice dele como fornecedor, que é essa mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, entendeu? Esse tanto faz, esse se dane que às vezes um fornecedor dá para um cliente, ele é gravíssimo. Estou aqui num grupo que é meu, de 110 mil pessoas. Eu posso dar meu testemunho como estou dando agora, não é verdade?
Eu poderia estar dando um testemunho positivo, dando o telefone dele para todo mundo, indicando ele como serralheiro. Mas só que não. Ele é o cara que me fez interromper uma live onde eu estava com 50 alunos, tirando dúvidas, com pessoas que gostam do meu trabalho, que me respeitam, que estão precisando trabalhar, ajudando pessoas. Eu tive que parar porque ele simplesmente me mandou um recado: estou deixando o seu móvel na rua, na porta da sua casa. Ou seja, gente, não faça isso, tá? Nunca seja grosseiro. Pode assassinar cliente chata, né? Não, porque eu, por exemplo, sou chata, não pode me assassinar. Não, você, veja bem, cliente, eu acho que cliente sempre é chato, né? Não tem jeito. Por exemplo, quando sou cliente, eu até falo, gente, eu sou chata mesmo. Caroline, bem isso mesmo. Suzana, complicado. Detinha, cheguei de volta. Entendeu, gente? Então, pra quem chegou agora que não sabe o que aconteceu, eu fui lá ver minha mesa, que o desgraçado falou que ia deixar no meio da rua. Só que eu digo o seguinte, a reflexão que fica disso pra vocês é: vocês acham realmente que em algum dia da minha vida eu vou lá de novo nesse filho de uma égua? Vocês acham que eu vou deixar algum móvel pra ele? Esse homem já fez grade pra mim aqui na loja, quando eu tinha loja com a minha mãe, quando eu tinha apartamento em outro lugar, entendeu? Ou seja, nunca mais esse fornecedor vai me atender. Por quê? Porque ele quis mostrar poder, ele quis ser grosseiro, ele quis mostrar que eu não podia pagar. Como eu não posso pagar? Ele não sabe, eu só não quero pagar pra ele cortar a perna de uma mesa por R$ 200, entendeu? Então não existe isso. Você não pode tratar seu cliente. Se o seu cliente falar que tá caro ou que ele não pode pagar, você não pode pegar o móvel do cliente e largar no meio da rua. Isso não funciona assim, entendeu? Dinha, como cobrar pra fazer uns arranjos? Querida, queima ele, ó, outra. Dinha, você tem meu WhatsApp? Gente, quem não tem da meu WhatsApp, eu vou deixar aqui, tá? Eu vou pedir pra vocês deixarem, porque assim, o que acontece é o seguinte, essa live de hoje, eu até entrei pra terminar o que eu tava falando na outra, que foi a maior falta de respeito lá, deixei vocês todas falando sozinha no meio da pergunta, me desculpem, tá? Suzana, as pessoas hoje em dia não têm limite, exatamente. Por isso que às vezes aqui no grupo, gente, eu falo assim, não faz esses comentários de cliente, não agride cliente, mas as pessoas continuam agredindo. Então assim, o cliente, ele quer ser bem tratado, o cliente precisa de carinho. Se ele tivesse, oi Vitor, se ele tivesse sido mais delicado, de repente tivesse falado, Dri, vamos parcelar, o que você, então, o que é um preço bom pra você, o que você pode pagar no momento, entendeu? Ele teria pego o trabalho. Agora, o cara se deu ao trabalho de botar minha mesa em cima, uma mesa pesadíssima de inox, tá? Eu nunca ia conseguir subir isso aqui na escada sozinha, ele já sabe, já tinha vindo, e ele sabia, inclusive, que não ia entrar, porque eu levei lá justamente para cortar o pé, porque ela não passa na porta, ou seja, agora a mesa tá onde? Tá lá na rua, tomando chuva. Ele vai queimar no fogo do inferno, né, esse cara? Eu moro aqui no bairro faz 40 anos. Todo lugar que eu for, eu vou falar sobre o que ele fez pra mim, porque eu tenho um monte de amigo que tem empresa. É pra queimar ele? Não. É só porque se alguém me perguntar dele, eu vou falar o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo foi isso. Entendeu? Tô no meio do meu trabalho, o cara me tira pra falar que tá jogando meu móvel na porta de casa, na maior chuva. Eu nunca vi tamanha falta de respeito. Entendeu? Só que a gente tem que tomar cuidado pra às vezes a gente não fazer isso, sabe? Sem querer. Quando a gente fica indignado, porque às vezes a gente fala assim, o cliente não tá dando valor no meu trabalho. Não é isso, gente. Às vezes o cliente não tem dinheiro ou não tá afim de pagar aquilo naquele trabalho, naquele momento não é importante pra ele, entendeu? Às vezes a lembrancinha não é tão importante pra ele, às vezes o bolo não é tão importante, às vezes o mais importante é a comida, sabe assim? Então a gente como decorador, às vezes você fica numa situações, tô até suando de tanto ódio desse homem. Às vezes a gente fica numa situações, a gente como cliente, que você não sabe o que falar pro fornecedor, sabe? Tem fornecedor também que só fornece coisa porcaria. E aí quer cobrar, que nesse cara, era só pra cortar o pé da mesa. Você tá maluco que eu vou gastar R$ 200 pra cortar o pé de uma mesa de ferro que o pé já tava, sabe assim, comido de ferrugem? Então assim, sempre que você tentar entrar numa negociação, você sempre vai sair ganhando. Quando você quiser demonstrar poder, ele demonstrou poder realmente, ele podia mais do que eu. A minha mesa tava com ele, a minha mesa tava refém dele, né? Ele pegou minha mesa e largou aí no meio da rua na chuva, ou seja, deprimente, vergonhoso, ridículo, tá? Um senhor de idade pegar e fazer isso com uma mulher. Eu só lamento por ele, não é verdade? Vamos ver, sei lá, o universo vai resolver com o universo, né? Mas tudo bem. Eu era uma cliente de muitos anos, tá?
acabou de perder uma cliente de muitos anos. É, eu já tô super nervosa. Eu voltei porque, em consideração a vocês mesmo, porque eu deixei vocês falando sozinha no meio do nada, né? Tive que ir lá, que eu ia largar o negócio no meio da entrada, eu não ia ter nem como sair de casa. Gente, então, voltando ao que eu tava falando antes, sobre aquele negócio assim, que nem a Graziella me perguntou, para 150 pessoas, né? Gente, para quem não sabe do que eu tô falando, eu vou depois botar esses 2 vídeos no YouTube, tá? O anterior tá lá na publicação fixada do grupo e esse aqui que é só pra gente finalizar, pra não deixar vocês fazerem sozinhas, tá? Ana Paula, Deus vai abençoar, você parece ótima pessoa. Obrigada, querida, muito obrigada, viu? Não é nada demais, mas é que eu acho que é importante vocês saberem, porque às vezes eu vejo vocês não, pessoas aqui no grupo bravas, que às vezes o cliente falou que não aceita o orçamento ou que tá caro. Às vezes não é por mal, gente, não por isso precisa xingar o cliente, entendeu? Porque o cliente vai te odiar pro resto da vida, e não é isso que a gente quer como fornecedor. A gente quer ficar próxima do cliente, a gente quer encantar o cliente, não é verdade? Daiane, peguei o bonde andando, mas seja o que for, tô aqui. É isso aí. Dete, não tô nervosa, eu sou nervosa, né? Eu já nasci nervosa, só fiquei brava porque eu acho uma falta de respeito. E às vezes eu sinto por ser mulher, sabe, gente? Porque eu fico pensando, se eu fosse um belo de um homão de 2 metros, se ele ia fazer isso comigo. Penso isso, viu? Muitas vezes. Não sei se é besteira da minha parte, acho que não. Eu duvido realmente se saísse um cara de 2 metros ali na porta, se ele ia deixar minha mesa na porta. Talvez o cara metesse a mesa na cabeça dele, mas eu, né, não posso fazer nada, então ele deixou minha mesa na chuva. Daiane, minha marca registrada é meu sorriso? Ah, não, mas é minha braveza também, viu? Também! Gente, voltando em que eu tava fazendo lá na outra live no Amor, 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 seria um pedaço de homem. Até eu me pegaria, né? Se eu fosse um cara de 1,90. Gente, olha só. Lá no outro vídeo, eu tava falando pra vocês sobre a pergunta da Graziella, tá? Vou pedir pra vocês entrarem lá, porque eu já tinha falado acho que meia hora já, né? É só pra finalizar, tá? Ana Paula, verdade, é porque é melhor. É verdade mesmo. Suzana, vamos mudar de assunto. Isso mesmo, vamos mudar de assunto. Gente, olha só, voltando. Então, o que ela tá me falando aqui, a Graziella? Aquele monte de coisa que vocês vão ver lá na outra live, tá? Então, começa que você, decorador, tem que ter foco pra você saber como é que você vai atender, de forma que você responda de forma objetiva. Porque se a cliente vier com todas essas dúvidas, tá, gente? Eu vou pedir pra vocês olharem a live anterior. Por quê? Porque senão eu vou perder muito tempo aqui explicando tudo novamente. É só vocês verem o replay e já tá lá. Tá? E o que ficou faltando eu falar? Eu tava falando da quantidade, porque ela colocou aqui, como é que, levando em consideração para 150 pessoas, o que não pode faltar. Então, o mais importante é o seguinte, quando o cliente te pergunta assim, olha, o cliente chega para mim, porque eu também tenho locadora, também faço locação, então não é só arranjo, tá, gente? Às vezes a gente leva material de buffet, e eu sei que tem decoradores aqui que também levam a partir de cozinha, vamos dizer, de apoio, né? Ou de decoração, mas que, por exemplo, decoração que seja mesa, cadeira, às vezes toalha, às vezes guardanapo, às vezes porta-guardanapo, coisinhas assim de acessórios, suplás, né, que tantos decoradores trabalham também. Então, o que me diz essa pergunta? Você tem que dizer para o cliente, você tem que orientar para o cliente como é que ele vai agir em relação à festa dele. Ele tem que te dizer tudo o que tem. E você tem que ter conhecimento de causa. Ó, Daiane, me conta sim, me conta. Obrigada, gente, por compartilharem a live, viu? Me conta tudo que eu quero saber, ó. Minha amiga Adriana tá me ligando, mesmo eu tendo falado pra ela que eu estava na live, ela está me ligando. Eu acho muito bonito isso, então, gente, eu não sei o que fazer. Que ela não ouviu meus áudios, depois ela vai ver aqui. Deixa eu marcar pra ela, tô na live. Então, gente... O que acontece? Você tem que saber o que você tá, com que você trabalha. Então, se você tá alugando suplá, você tem que saber que vai um embaixo de cada prato, tá? Se você tá alugando prato, você tem que saber que tem que ter pelo menos um por pessoa. Se você tá alugando garfo, você tem que saber que tem que ter pelo menos um por pessoa. Tem coisas que são óbvias, entendeu, gente? Só que você tem que pensar que você pode ter imprevistos, né? Então, por exemplo, um buffet, não sei se vocês sabem, mas um buffet sempre monta, para você como decorador é importante saber disso. Um buffet... Gente, quem sabe silenciar o WhatsApp durante a live me ajuda? Eu não sei fazer isso e as pessoas estão me chamando enlouquecidamente, tá difícil. Peraí.
entendeu? Tudo bem. E é o Zé Roberto, tá, Zé Roberto? Depois, quando você ouvir, você vai ver que você tá me fazendo desfocar aqui. Gente, olha só. Desculpa, viu, gente? É porque se não para, eu não sei o que fazer. Então, tem coisas que elas são muito óbvias, mas é questão de pensar. Pensar no sentido assim, a minha cliente quer prato, tem 150 pessoas. O que um buffet faz? Ele sempre monta 10% a mais de lugares, tá, gente? Isso é praxe do buffet. Então, você tem que saber que você vai ter que pôr 10% mais de arranjo, 10% a mais de talher, 10% a mais de prato, 10% a mais de tudo, né? Olha lá, Daniela, assim, eu tenho buffet, tem sempre uma margem de segurança, sempre levamos materiais a mais. Show, Daniela, isso é muito importante, né? Ó, Elane, entra no Zap, vai nas conversas. Olha isso, que loucura, vocês estão escutando? Tem 3 pontinhos na parte superior. Então, mas aí silencia todas as conversas? É isso? Bom, agora, sinceramente, não dá. Mas depois eu vou fazer, Elaine, obrigada. Então, Daniela, voltando aqui, né? Você que é buffet, você me ajuda aí a falar, né? O que acontece, gente? O buffet principalmente, porque às vezes a gente aluga para buffet também aqui na locadora, não só alugo para noiva, alugo para buffet também. E se eu tirar do web, hein, gente? Se eu tirar do web também facilita, né? Pronto, fechei a janela, fechei todas as janelas. Não silencie individual, né? Então, não dá, gente. Vocês não têm noção, tem mais de 400 conversas. Não dá. Tudo bem, só de tirar do web eu acho que já ajuda, já, porque não fica tocando aqui. Então, o que acontece com o buffet? O buffet, olha o risco que o buffet corre, gente. Porque o buffet tá lá, e se chega mais 50 convidados, o que ele faz? Né? Então, ele não conta com isso, mas vamos supor, sim, se ele tem 500 convidados, ele tem que contar sim com mais 50 convidados a mais, entendeu? Porque pelo menos 10% ele tem que ter a mais. Então, ele tem que ter a mais de material, de suplá, arranjo pra mesa. Oi, Alina. Oi, Alina. Que lindo, é um monte de florzinha, agora que eu vi, obrigada. Tem que ter toalha, tem que ter guardanapo, tem que ter porta-guardanapo. Você tem que pensar que tudo, mas é tudo, gente. Tudo tem que ter essa margem de segurança, principalmente se for um casamento muito grande. Então você fala assim, nossa, um casamento de 400 pessoas eu vou ter que me preparar para ter 40 a mais? Sim, se você for um prestador de serviço organizado, você vai ter que ter não, né, gente? São opções. Se você quer ser um decorador, organizador de eventos, pessoa de buffet, um profissional, você tem sim que fazer essa conta de mais 10% de tudo. Então, quando ela fala aqui 150 pessoas, eu já penso em 150 mais 15. Só que eu nunca gosto de nivelar por baixo, tá, gente? Então, já colocaria mais 20. Colocaria tudo para 170 pessoas, tá? E isso ainda dando cheque list nos últimos dias na lista de convidados. Ou seja, só a noiva te encomendou tudo para 150 pessoas. Tudo bem, você já calcula os 10% a mais. Isso até arranjo, tá, gente? Se ela falar que tem 10 mesas, você tem que calcular 11 arranjos. Tá? Você não pode simplesmente se isentar e falar assim, não, você falou 10 mesas, eu trouxe 10 arranjos. Não, se você é profissional, você sabe que você tem que ter 10% a mais de margem de segurança, tá? Se você quer trabalhar como os profissionais grandes trabalham. Aí o que acontece? Quando chega na semana do evento, o decorador faça-me o favor de ter uma reunião com o buffet, principalmente se for evento grande, né? Ou reunião pode ser Skype, pode ser WhatsApp, pode ser telefone, o que seja, uma ligação para confirmar, ok? Buffet, oi buffet, tudo bem? Sou decoradora, prazer, se apresenta. Que horas vocês vão chegar? Conversa, alinha os fornecedores, tá? Para que não falte nada, porque é uma orquestra, tá, gente? Não adianta você ser o melhor violinista do mundo. Se você é um decorador de casamentos, você é um instrumentista dentro de uma orquestra. Você tem que fazer sua parte. Só que se sua parte estiver afinada e os outros estiverem desafinando, o resultado vai ser um estrago geral e vai sobrar para você, entendeu? Dri, obrigada por compartilhar o vídeo. Viu, Dri? Gente, a Dri tá aqui. A Dri que tava me chamando é essa. Beijo, Dri. Então, gente,
O que acontece, na verdade, não é só porque você é um decorador que você fala assim, ah, eu cuidei dos meus arranjos, buffet que se vire. Não, um bom decorador, se você quer depois indicações, que às vezes as pessoas falam, mas de onde vai sair o cliente, né? O cliente sai desse tipo de coisa, por exemplo, sai da indicação de um bom trabalho que você fez com o buffet, de um bom trabalho que você fez com uma assessora, de um bom trabalho que você fez com a noiva. E etc, e por aí vai. As pessoas vão te indicar se você for excepcional. Se você fizer só o básico, não fizer nada mais do que sua obrigação, a pessoa não vai nem lembrar. Numa hora que ela for indicar, ela vai indicar, sei lá, quem for da família, quem estiver perto, sabe assim? Se você quer ser um profissional realmente excelente, você tem que trabalhar em coordenação com os outros setores. Então, quando a Graziella me faz essa pergunta, como organizar um evento levando em consideração que não pode faltar para 150 pessoas, quer dizer muita coisa, né? Gente, obrigada por compartilhar a live, o vídeo e a aula, viu? Então, por quê? Porque eu não sei aqui se ela tá querendo dizer material de buffet, se ela tá querendo dizer os arranjos, se ela tá querendo... Então, quando vocês forem fazer pergunta para mim, alunos, façam pergunta um pouquinho mais específica, para eu conseguir realmente responder de forma mais efetiva. Mas para começar é a quantidade. Então você trabalha, Suzana, muito boa dica. Se você trabalha de doces, buffet, bolo, materiais, locadora, decorador, todos têm que contar com a margem de 10% de segurança, tá? Agora, por exemplo, noiva não sabe às vezes disso e ela te fala 150 pessoas. Você, como profissional, tem que saber disso, porque você é o médico dela, é o médico da festa dela, né? É que nem a noiva, ela é um paciente, ela vai no médico e ela só fala o que ela tá sentindo. Agora, o remédio quem vai dar é você, entendeu? Beto, Adriana, estou me mudando para o Rio, gostaria de continuar no ramo de festa. Como devo começar? Beto, isso é uma coisa de umas 2 horas pra gente falar, né? O que eu tô fazendo aqui é o seguinte, gente, não tô mais tirando dúvidas na live, dúvidas abertas, tá? Porque senão fica uma coisa sem foco e depois ninguém consegue mais achar os assuntos. Então eu tô por live respondendo uma pergunta que é mandada aqui pelo meu WhatsApp. Se você puder, eu vou deixar aqui meu WhatsApp aqui em cima, me manda que eu vou responder a todas as perguntas, tá? Só que eu vou fazer uma livezinha para cada pergunta, porque assim a gente consegue aprofundar e eu consigo responder todo mundo. Porque a live tava ficando uma loucura, cada um fazia uma pergunta e eu não conseguia responder ninguém, tá? Isso é um assunto muito longo, uma coisa extensa, assim, se eu for te falar agora vai ficar super superficial e não vai dizer nada, tá bom? E depois da live eu não consigo depois pegar pergunta por pergunta. Eu vou deixar aqui, se você puder, aí eu respondo pra você na próxima aulinha, tá bom? Nas próximas. Essa semana eu vou entrar várias vezes. Não é frescura, tá, gente? É só foco. Por quê? Eu andei assistindo as primeiras lives que eu fazia e o que acontece na hora que eu tô aqui, gente, é todo mundo falando comigo e eu tentando raciocinar e me vem, claro, as coisas, as respostas do que, no caso aqui, a pergunta da Graziella. Aí quando eu via, gente, eu não tava respondendo nada. Eu começava a falar pra um, quando eu via o outro chamava, eu parava a primeira pergunta no meio. Quando eu via, já tava na 10ª pergunta, o primeiro ainda tava esperando, ou seja, não dá. A gente não produz assim, não fica produtivo pra ninguém. Então, qual que foi a minha ideia que eu falei na live passada? Vocês me mandam pelo WhatsApp, né, pra que eu fique com tudo organizado aqui, porque senão não tem quem lembre depois de cabeça, né, muita gente. E aí eu vou gravando os vídeos, em vez de gravar vídeo, eu vou gravando live, porque aí fica aqui, vocês podem compartilhar, e aí depois eu ponho no YouTube, vocês podem achar facilmente, tá? Porque que nem, tinha vezes que a pessoa me falava assim, Dri, por exemplo, fazia essa pergunta, só que essa pergunta eu tinha acabado de responder na live de ontem. Aí eu queria falar pra ela onde estava essa resposta, nunca mais a pessoa achava, porque minhas lives lá eram de 2 horas, de 2 horas e meia, a pessoa... onde ela acha aquela resposta, entendeu? Então essa é uma forma que eu achei de dar das respostas ficarem bem organizadinhas pra vocês, tá? Oi, Kari. Gente, entenderam isso? Então é isso, tá? No final, infelizmente, eu tive que dividir o vídeo em 2 por causa do episódio do senhor Moreno, senhor serralheiro do senhor Moreno. E é isso, eu vou deixar essas lives aqui, tá? Sobre essa resposta da Graziella. Vou mudar o título direitinho para vocês saberem do que se trata e vou pôr no meu canal do YouTube, tá bom? Quem quiser, deixa o WhatsApp aqui pra mim. Eu vou adicionar vocês na minha lista aqui de dicas. Deixa aqui, Beto, que eu vou adicionar você. Aí você me copia só essa pergunta aqui pra eu não esquecer, que depois, às vezes, na live, ela acaba sumindo aqui pelo celular, não consigo achar mais, tá bom? Um beijo, gente, no coração. Fiquem com Deus e até a próxima aulinha ao vivo. Beijo, obrigada por participarem, viu? Tchau, tchau, beijo.